cortou o bolo, só que na primeira fatia já desconfiou. Não come mais se esse bolo está estragado. O apartamento em Torres, litoral gaúcho, ainda guarda a decoração do Natal. Maida era caprichosa. Ela fazia de tudo para ter sempre uma festa bem bacana, assim, né? A família se reuniu ali no dia 23 de dezembro para uma tradição: comer o bolo de reis, normalmente preparado por Zeli Terezinha dos Anjos. Estavam lá também a irmã Maida e o marido Jefferson, os donos da casa. A outra irmã de Zeli, Neuza Denise, e o marido, o João. Além de Tatiana, filha de Neuza, e o menino de 10 anos, filho de Tatiana. E a Zeli cortou as fatias e foi entregando para cada uma. E aí a Zeli comeu a primeira e, um gosto estranho, assim. Eu, na primeira fatia, a primeira mordida, também senti um azedume, assim. E daí a Neuza foi comer, comeu, deu uma mordida, foi a segunda, não come, porque não tá legal esse bolo. Os sintomas foram imediatos. E a Zeli saiu correndo, vou vomitar. A Maida sentou aqui e não levantou mais. A Tatiana sentou lá, não levantou mais. E a Zeli ficou deitada aqui no chão, ela desmaiou. Apenas o João não comeu o bolo. Os outros 6 foram levados para o hospital. Maida, Neuza e Tatiana morreram. Zeli e o filho de Tatiana foram internados. Jefferson recebeu atendimento e foi liberado. Esse é o bolo feito por Zeli e depois enviado para a perícia. Não é uma contaminação, chega a ser um envenenamento. Era todo o bolo que estava contaminado. Foram analisadas mais de 80 amostras de alimentos e outros produtos apreendidos em endereços da família. Era preciso descobrir como o veneno tinha ido parar no bolo. Nós pegamos, colocamos nesses frasquinhos e colocamos o raio-x, a fluorescência de raio-x. E aí identificamos que a farinha tinha o arsênio. As primeiras suspeitas recaíam sobre Zeli, afinal ela tinha feito o bolo. Mas logo a investigação tomou um novo rumo. Indícios apontavam para uma outra pessoa. E a minha sogra é uma peste. Esse áudio faz parte da investigação. A voz é de Deise Moura dos Anjos, mulher de Diego, que é filho de Zeli e Paulo. Logo depois do envenenamento do bolo, uma amiga da família de Zeli, que preferiu não se identificar, foi à polícia. Disse que 3 dias antes de comer o bolo envenenado e morrer, Tatiana, sobrinha de Zeli, tinha alertado sobre os problemas que existiam entre a nora e os sogros. Contou a história da mensagem que a Deise mandou para Zeli, dizendo que ainda vou ver toda a família dentro de um caixão. Do Paulo também, né, que ela disse que eu quero que tu morra, uma discussão. Paulo morreu no início de setembro. Ele e a mulher Zeli passaram mal depois de tomar café com leite em pó e comer bananas. Quando aconteceu isso com o Paulo, a gente ficou muito desconfiado, né? E aí a gente não levou adiante, porque achou melhor não... Talvez o filho que levou a banana poderia ter ficado chateado, então a gente também não quis magoar, né? Então havia realmente uma raiva muito grande ali, pelo que se apurou em depoimentos. E que depois veio ser corroborado com a extração dos dados do celular da Deise. No celular da nora Deise, a polícia encontrou as seguintes pesquisas na internet: veneno para o coração, arsênio veneno, veneno que mata humano. Em depoimento à polícia, Deise admitiu que tinha feito as buscas. Delegado, o senhor vai encontrar quando o meu sogro morreu, no dia 3 de setembro, e no dia 25 de dezembro, quando o exame laboratorial deu o resultado que a dona Zeli, o menino de 10 anos e a dona Neuza foram envenenados por arsênio. Então eu pesquisei para ver. Mas a investigação mostrou que as buscas tinham acontecido em outras datas também e com outra motivação. Ela estava realmente com o propósito daquele envenenamento, porque ela passa dias e dias fazendo pesquisa sobre onde comprar, a quantidade de comprar, fórmulas que não tivessem cheiro, não tivessem gosto, mas que causassem a morte de humano. Deise comprou o veneno. Nós tivemos acesso com exclusividade a esta nota fiscal. Aqui aparece o nome dela no campo do destinatário e a palavra arsênio no campo reservado ao produto. Segundo a polícia, ela fez essa compra pela internet. O alvo principal dela era a sogra. Ela atraía a sogra para tentar matá-la.
envenenada. O Fantástico teve acesso a mensagens que Deise enviou à sogra Zeli depois da morte do Paulo. Tu tem um filho só, aproveita ficar com ele, porque as tuas irmãs têm a vida delas, sabe? E a gente não quer que tu fique longe da gente. Então aproveita, tu tem um filho, tu tem um neto, sabe? Essa é a tua família agora. Quando o sogro faleceu, ela criou antecipadamente toda uma narrativa que pudesse fazer crer que se tratava ou de um erro médico ou de uma infecção alimentar. Os policiais dizem que ela ainda tentou convencer a família a cremar o corpo do sogro. E quando não conseguiu, criou a versão de que as bananas teriam sido contaminadas na água da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. Quando a sogra resolve, então, submeter análises laboratoriais para saber se havia aquela contaminação, ela cria uma outra narrativa de que o filho estava se sentindo culpado por ter levado essas bananas, de que o filho estava em depressão e convence a sogra a deixar esse assunto para trás. O marido Diego, filho de Zeli e Paulo, até o momento não é investigado. Não temos nenhum indicativo que ele tenha corroborado para esse fato. O corpo de Paulo, que morreu em setembro, foi exumado nesta semana. E também nele, a perícia confirmou vestígios de arsênio. Supõe que estava no leite em pó. Nós temos comprovado que ela comprou dias antes, o arsênio. No caso do leite em pó, a polícia já confirmou que foi Deise quem levou o produto para a casa dos sogros. Falta ainda descobrir como a farinha com veneno foi parar na despensa de Zeli. Hoje, faz uma semana que Deise foi presa. A irmã dela mandou uma carta rebatendo as acusações. Disse que a polícia já está condenando antes do julgamento, que Deise nunca tentou cremar o sogro e que ajudou Paulo e Zeli durante e após as enchentes. E ainda que a irmã nunca foi uma pessoa fácil de lidar, mas que isso não faz dela uma assassina. Em nota, o advogado de Deise citou a necessidade da presunção da inocência, já que o inquérito ainda não possui relatório final. Em relação aos dados extraídos do celular dela, afirmou que devem ser avaliados no contexto correto no qual estão inseridos. Aqui em Parnaíba, no Piauí, outro caso de envenenamento ganhou repercussão nas últimas semanas. Francisco de Assis Costa foi preso na quarta-feira, acusado de ter colocado chumbinho no baião de 2 consumido pela família da mulher dele, Maria dos Aflitos Silva, no almoço do primeiro dia do ano. 4 pessoas morreram, Francisca Maria e Manuel, filhos de Maria dos Aflitos, e 2 crianças, Igno e Lauane, netos dela. Uma outra menina de 4 anos, também filha de Francisca Maria, segue internada em estado grave. No primeiro depoimento à polícia, antes de ser preso, Francisco não teve constrangimento em expor o sentimento que nutria pela enteada, Francisca Maria. Porque quando eu passava por ela, eu olhava para ela e sentia assim, às vezes até nojo. Olhava para ela e ficava olhando para ela assim, com um pouco assim de raiva assim. Reclamou até da mulher, Maria. Confirma aqui que ela é uma mulher preguiçosa também. Mesmo depois de preso, Francisco, no segundo depoimento, continuou fazendo comentários preconceituosos sobre os enteados. É como se estivesse tentando civilizar uma civilização de gente, de índio e primata, sabe? Segundo a polícia, durante a madrugada do Réveillon, enquanto os outros moradores da casa dormiam, Francisco contaminou o arroz com terbufós, substância presente no veneno de rato, conhecido como chumbinho. E na manhã seguinte, teria insistido que o arroz fosse servido no almoço. Pode ser que eu tenha dado a ideia de iniciar a esquentar uma coisa, e eu não estou lembrando, mas que era para ser aproveitada uma coisa. Durante os depoimentos, Francisco negou participação nas mortes. O caso ainda está em investigação, mas as suspeitas acabaram levantando uma questão. Seria ele também o responsável pelo envenenamento e morte de outros 2 filhos de Francisca Maria em agosto do ano passado? A substância tóxica encontrada no organismo das crianças era a mesma, terbufós. De acordo com a investigação,
Os meninos de 7 e 8 anos teriam comido cajus envenenados. Na época, a polícia prendeu Lucélia Maria Gonçalves, uma vizinha acusada de matar os garotos porque eles costumavam entrar no quintal da casa dela para pegar as frutas. Foi encontrado veneno, né, na casa dela e o mesmo tipo de veneno que foi encontrado no organismo das crianças. Foi pedida a prisão dela, ela foi denunciada pelo Ministério Público e hoje ela responde essa ação penal. A casa dela foi até incendiada, mas ainda faltava a perícia nos cajus. O laudo definitivo a que o Fantástico teve acesso com exclusividade só foi liberado na quinta-feira, quase 5 meses depois do envenenamento. Esses cajus foram enviados a exame pericial e no exame pericial não havia essa substância toxicológica nos cajus. A reviravolta fez com que o Ministério Público pedisse a revogação da prisão de Lucélia. Foi uma coisa prematuramente lançada no judiciário sem as devidas confrontações. E isso se prova nos fatos novos desencadeados a partir do dia 1º de janeiro. Agora a investigação foi reaberta e as suspeitas recaem sobre o padrasto, Francisco. Já há informação de que aquelas crianças teriam ingerido outro alimento que não o caju. Ou seja, há um fato novo e havendo um fato novo é preciso que se analise toda essa circunstância. Em nota, o advogado de defesa afirmou que Francisco é inocente e que não há elementos concretos da participação dele na empreitada criminosa. Aqui no Rio Grande do Sul, o filho de Tatiana se recupera ao lado do pai. Zeli deixou o hospital na sexta-feira. No apartamento tão sonhado pelo casal, Jefferson tenta retomar a vida depois da morte de Maida. A gente tinha comprado de novo o ingresso para ver ele agora no Roberto Carlos, lá na FENAC. Sem a companheira de mais de 30 anos, vai ficar um vazio difícil de ser preenchido. Ela tinha uma força impressionante. Ela dizia que ela me amava mais porque foi ela que me escolheu. Machuca, né?